Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à live do Líder em Mim. Hoje nós vamos falar sobre a plataforma Plural, o que o Líder em Mim tem e como ela está na plataforma. Para isso, eu trago dois grandes convidados. Camila Matos, a nossa supervisora editorial, né, do Líder em Mim, ela vai falar sobre os objetos digitais, como eles estão inseridos, aonde o professor encontra todo esse material na plataforma. E vou começar com o Ian. Ian é analista do Plural. Ele é o Santo Ian, que nos ajuda aí, quando as nossas escolas têm qualquer problema no embarque, enfim, vamos tirar todas as dúvidas técnicas, né? Como que entra, quem é o embaixador técnico, o que é, né? Como que a escola decide quem será, na verdade, como que faz esse embarque inicial, aonde está o material do Líder em Mim, Ian? Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos começar com o Ian. Acho que a primeira parte já ajuda todas as nossas escolas de uma maneira bem legal, bem eficaz. Bora, Ian. E eu vou perguntar, conforme for aparecendo dúvidas, eu for pensando em algo também, ou que as nossas escolas já pontuaram, ou que apareça aqui para gente. Legal. Sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, mas primeiro só deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Ian Martins, eu sou BP aqui no Plural, então eu costumo ajudar os assessores a tirar dúvidas, né, do Plural no geral, desde do embarque mesmo até maestro, cadernos digitais e tudo mais. Eu já estou compartilhando aqui minha tela. O que é legal que a Lei já até começou falando, para quando a gente vai começar a usar o maestro, ou desculpa, o Plural, a escola precisa primeiro nomear quem são os embaixadores técnicos e quem são os embaixadores de engajamento, né? Essas duas pessoas serão as pessoas que vão receber os comunicados do Plural, e elas têm um papel fundamental, né? Normalmente, o embaixador técnico, a gente aconselha que seja aquele professor de informática, alguém de TI, precisa ser alguém que tenha, né, uma afinidade com a tecnologia, enquanto o embaixador de engajamento, a gente costuma normalmente pedir que seja o coordenador, né, que seja alguém que chame os alunos, chame os professores para utilizar a plataforma e aprender o máximo possível sobre a ferramenta, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa é ter o código, ter esse embaixador técnico para que ele possa se cadastrar na plataforma, né? Assim que a gente recebe quem é a pessoa, a gente vai encaminhar para ele um e-mail falando qual é o código de acesso para ele entrar no Plural. Ele vai fazer como esse cadastro? Acessando o site do Plural, no plural.net, ele vai clicar em entrar e isso vai levar ele para a página de login. Tá bem? Aqui na página de login, o professor ele só precisa clicar aqui, o professor ou ponto focal, né? Ele só precisa clicar aqui em é professor ou integra uma equipe escolar, e aqui ele vai digitar o código de acesso da escola. No caso, eu vou pegar aqui o que a gente vai usar para hoje. Só me tira um pouquinho da tela, por favor. Obrigado. Voltando aqui. Esse aqui é o código que é da escola que a gente vai utilizar hoje, né? É uma escola que tem o material do LEM. E aqui a gente vai fazer o cadastro como administrador. Então, eu vou colocar aqui um nome vou colocar Maria mesmo. Maria Emília. Vamos colocar aqui o e-mail dela. A senha, embora eu esteja falando que é muito fraca, vai o que você preferir, né? A gente aconselha senhas com mais de 6 dígitos, mas pelo menos 6 dígitos já dá para a gente colocar aqui uma senha. Eu estou colocando uma senha padrão no plural, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concordei aqui com os termos de uso, né? Preenchi todos os dados certinhos.
vou em próximo. Opa, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Vamos colocar só Maria por segurança. Caramba. Ah, tá, tem um I a mais aqui. Pronto. Aí a próxima tela é onde a gente pode cadastrar o celular. Não é necessário também, é aconselhável porque se torna mais uma chave que você pode usar para fazer o login e também para recuperar a sua senha. Se você não quiser colocar um celular, é só clicar em próximo. Aqui a gente vai selecionar quais são as funções que a gente tem na escola. Então, o engajador técnico, ele precisa se colocar como administrador, tá bem? Se ele for professor, se ele for coordenador, ele pode marcar aqui também, mas por obrigação, o embaixador técnico, ele precisa pelo menos ser um administrador, tá bem? Assim que ele seleciona a função dele, ele vai clicar em próximo. Como eu peguei uma função de administrador, é uma função que precisa da permissão de uso, né? Porque é uma função muito importante dentro do plural, é uma função que vai criar turma, vai cadastrar aluno, vai cadastrar professor, então a gente precisa da validação dessa pessoa. Essa validação pode vir por um outro membro da escola que já esteja no plural, ou pelo próprio plural, né? Quando a gente for tentar entrar aqui, vocês vão ver que não vai dar certo. Quer ver? Tá falando que eu preciso aprovar. Então, eu vou no meu sistema, aprovar a conta que eu criei, e aí a gente vai voltar aqui para já continuar com o cadastro. Ó, vamos ver. Aprovei lá a conta da Maria como administradora, então a gente já consegue ver aqui a Maria tem acesso já ao plural, né? A conta do administrador, ele dá, assim, só para colocar na ordem correta. Cada perfil que a gente seleciona lá, ele libera diferentes funcionalidades, né? Como a Maria só colocou a função de administradora, essas são as funções que ela tem disponível para mexer no plural dela, também. Então, a Plural Store, onde ela pode adquirir soluções complementares para a escola, o acessar o gestor de turmas. Aqui é onde é a nossa função principal, né? A Maria ela vai selecionar qual é a escola que ela se matriculou, né? E aqui, se não tivesse turmas, apareceria zerado, mas como a gente já criou algumas turmas aqui, dá para ver todas as turmas que foram criadas para esse ano, tá bem? Aqui fica um registro de todas as turmas, e para a gente começar a cadastrar uma turma, é só vir aqui no canto superior direito da tela, em cadastrar turma. Para você cadastrar uma turma, você precisa seguir aqui algumas diretrizes, né? Então, a primeira coisa é selecionar o ano. A gente coloca aqui 2021, seleciona o segmento, vamos criar aqui uma turma de Fundamental 1, e vamos criar aqui uma turma de terceiro ano. Para você cadastrar os alunos, tem duas formas. A primeira forma seria baixar a nossa planilha, que aí você pode fazer um cadastro mais massificado, né? Você consegue colocar mais de uma turma do terceiro ano de uma vez, ou você pode subir turmas manualmente, né? Que é um pouco mais trabalhoso. Se a escola tem poucos alunos, ela pode seguir por aqui, que não tem problema. Mas quando você tem bastante aluno, o mais indicado seria baixar essa planilha. Baixando aqui a planilha vai ter algumas instruções de uso, né, que é legal da gente dar uma olhadinha, porque a planilha ela segue algumas regras que você precisa preencher até para subir no sistema depois, então aqui está explicando certinho, confirma que leu, pode fechar, e aí a gente vai abrir aqui o arquivo para preencher essa planilha e subir no sistema.
Ô, Ale, se aparecer alguma dúvida enquanto eu estou mostrando aqui, você pode me perguntar, viu? Então vamos lá. Chegou aqui na planilha. Aqui a gente vai preencher com os dados necessários. Como a gente está criando uma turma de terceiro ano, né? A gente primeiro tem que selecionar aqui que é do ensino fundamental 1. Vamos selecionar aqui o terceiro ano, que são os níveis do infantil. Pronto. Beleza, Ian, se aparecer alguma coisa eu vou te falando, mas por enquanto estamos aqui acompanhando como faz esse embarque. Legal. Aqui colocamos terceiro ano. O nome da turma não tem muita regra, é o que a escola utiliza para denominação interna, né? Então, eu vou colocar aqui terceiro ano A. Vou cadastrar aqui a Alessandra. Vou colocar aqui uma matrícula para ela. O e-mail do aluno, ele não é obrigatório, mas ele é altamente recomendável, principalmente por conta dessa situação que a gente vive hoje, né? Com o estudo, ou muitas vezes só em casa, ou híbrido, é interessante a gente botar um e-mail para o aluno, para que ele possa já receber o login e senha no e-mail dele e facilitar esse acesso, né? Porque se a gente não colocar esse e-mail, a escola teria que imprimir esse login e senha, mandar para ele de uma outra forma. Então, por aqui, a gente considera que esse seria o melhor caminho. Vou colocar aqui o e-mail da Alessandra, nossa aluna. Vou também cadastrar aqui. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, a escola consegue importar alguma planilha que ela tenha no Excel dos dados, já dos alunos, porque ela teria que digitar aluno por aluno, no caso, né? Isso. Utilizando aqui a planilha, ela consegue sim importar de uma base que ela tem interna na escola. Né? É só importante que quando for colar alguma informação aqui na planilha, que você colhe como especial e coloque como valor, tá bem? Quando, obviamente, você... Aqui não tenho nada selecionado aqui, né? Mas quando você for colar, vai aparecer aqui a opção de valor, que aí você cola os seus dados respeitando a tabulação da nossa planilha, também, que é importante para poder cadastrar certinho. Vou cadastrar aqui também Legal, obrigada. Que isso. Vou cadastrar aqui uma segunda aluna. Vou criar aqui uma nova turma, terceiro ano B. Vou colocar aqui a Stephanie Dantas. Stephanie Dantas, que tem aqui a outra matrícula. Coloca aqui o e-mail dela. Opa, coloquei pronto. Beleza, vamos fingir que esses são os alunos que eu vou precisar criar. Opa. Aqui é legal de falar também. Aqui é a área de responsáveis também. Aqui você pode colocar o pai, mãe. Aqui, ó, a gente tem duas áreas de responsável. É só importante que o e-mail que você colocar aqui para o responsável ele seja diferente do e-mail do aluno também, porque senão unifica os alunos e aí é maior confusão. Vai ter que deixar a conta ou para um ou para outro. Então, é sempre indicado que a gente coloque um e-mail diferente, tá bem? Como vocês estão vendo aqui, é opcional. Então, se não quiser também colocar agora o nome do responsável, não precisa, dá para adicionar em outro momento. Vamos salvar aqui, vamos fazer só com esses dois alunos. E aí, a gente vem aqui de volta para o plural e vamos importar essa planilha. O plural vai ler esses dados, né? Vai ler o que a gente colocou lá e vai apontar se tem algum erro, se tem algo que precisa ser corrigido. Como vocês podem ver, ele achou sim um erro no que a gente colocou aqui. Na verdade, tem dois erros.
uma no nome também. Eu preciso colocar sempre um nome, um sobrenome, igual eu fiz com a Stephanie. E o outro erro está no e-mail. Aqui, a gente pode ver que esse e-mail já está sendo usado por um outro usuário. O que a gente faz nessa situação? A gente pode clicar 2 vezes aqui e digitar o sobrenome, e aqui a gente altera o e-mail também, porque se há um e-mail que já está utilizado, o Google, o plural não vai deixar a gente usar, né? Então, a gente coloca aqui um outro e-mail. Fizemos as alterações, a gente salva de novo, tá tudo certo, podemos continuar. Aqui a gente vai selecionar o material do Líder em Mim, tá bem? Então, nessa área, a gente só precisa vir aqui, clicar e selecionar para quais anos ela está indo. Como a gente está criando só turmas de terceiro ano de momento, a gente seleciona aqui para o terceiro ano A e para o terceiro ano B. Clicamos em continuar. E aqui a gente vai ter um resumo do que foi feito, né? Então a gente consegue ver que a Alessandra ela ficou para o terceiro ano A, a Stephanie ficou para o terceiro ano B. Esses dados são novos, né? Por aqui vocês podem se guiar pelas cores, né? Então, se aparecer algum dado em vermelho, significa que é um dado antigo da escola que está sendo utilizado em algum outro lugar. Se aparecer um verde, significa que a gente atualizou. O que seria isso? Por exemplo, no ano que vem, a Alessandra foi para o quarto ano. Então, você poderia usar essa base de dados que vocês têm dos alunos do quarto ano, respeitando a matrícula. Quando a gente mover a Alessandra para o quarto ano, ele vai identificar que a Alessandra já estava no terceiro ano e já vai jogar ela para o quarto ano automaticamente. Não precisa, por exemplo, criar um novo login para a aluna. A gente só migrou ela para o quarto ano, tá bem? Clicamos aqui em concluir e pronto. A gente pode importar ou exportar os logins em PDF também para mandar para os alunos. Pode exportar a planilha com esses dados criados, né? E também, se você não quiser fazer isso agora, você vindo aqui na parte do gestor, tá vendo que a gente voltou aqui? Você vindo aqui no terceiro ano, a gente vai encontrar as 2 turmas que a gente criou, cada um com seus alunos, e aí a gente pode, por aqui, também pegar esses dados, né? Aqui em Ver Dados de Acesso, a gente consegue pegar os dados de todo mundo que ainda não fez esse primeiro acesso para liberar, para mandar de novo o login e senha para o aluno, para liberar encaminhar por e-mail, né? Então, por aqui fica todas as informações. Se você vier aqui em ações, que aparece do lado ali do nome do aluno, a gente consegue ver alguns outros dados. Por exemplo, enviar dados de acesso, que seria encaminhar novamente o login e senha para o aluno, retirar ele da turma. Esse caso aqui é para quando o aluno ele sai da escola também, então para ele não ficar aparecendo na lista de alunos do professor, clicando aqui a gente retira ele da turma. Migrar de turma, isso aqui é para você ou colocar numa outra turma do terceiro ano, ou migrar ele para o ano seguinte, né? Então, isso aqui é utilizado normalmente para você mover um aluno de um ano para o outro. Gestão de materiais é onde a gente consegue selecionar quais materiais o aluno terá acesso. Essa área aqui ela é bem legal para quando a escola ela utiliza outros materiais da Somos, até mesmo só o LEM também é possível, que é o quê? O aluno ele ainda não adquiriu o material, a gente pode colocar ele na turma, né? Mas enquanto ele não adquire, a gente deixa ele sem o acesso a esse material. A gente confirma aqui que ele está sem material e pronto. O aluno ele não vai conseguir entrar nos materiais dele. Assim que ele adquire o material, o gestor ele pode voltar aqui na conta do aluno e liberar o acesso a esse material de novo para ele. E aí vai esperar atualizar, né? E aí já libera a visualização desse material para o aluno. O gestor, ele também consegue editar o login e senha do aluno, ele consegue mudar o e-mail dele. Então, por aqui, ó, como vocês podem ver, dá para editar nome, editar usuário, senha, o e-mail. Então, se o aluno um dia esquecer esses dados,
o administrador, né, o embaixador técnico, ele consegue editar todos esses dados para o aluno. Assim como também gerir o material que o aluno tem acesso, editar a matrícula e ainda adicionar os responsáveis desse aluno, tá bom? Na parte de cadastro de turma, cadastro de aluno, olha, você gostaria de levantar alguma questão ou a gente pode seguir para o cadastramento de professor? Não, acho que pode seguir, sim, para cadastramento de professor. Minha dúvida maior também era essa, que muitas escolas perguntam sobre isso, né, se dá para copiar. Algumas já têm essa base, né, por usar outros produtos da Somos, mas nós temos escolas que só têm Líder em Mim, por exemplo, né, no plural, no caso. E aí elas perguntam, nossa, tem que digitar um a um. Acho que está super claro, ficou super fácil também. Acho que é o cadastro do professor. A única dúvida que eu tenho, Ian, que eu ia até pegar aqui, que eu já estou anotando aqui, né, todas as dúvidas também, para levantar é o seguinte: quem faz tudo isso é o embaixador técnico que é escolhido pela escola. Caso mude, pode ter mais de um, né? Tem uma pergunta também aqui. Pode ser um, dois, três? Como que funciona isso? Vai do que a escola preferir. Tem escola que coloca um embaixador para cada segmento, tem escola que coloca um embaixador para tudo. É o que a escola preferir, ela só precisa pontuar para a gente nome, o e-mail da pessoa, para a gente colocar no sistema que ele é o embaixador, para ele receber as comunicações. E o primeiro administrador, né, o primeiro embaixador da escola, ele também pode adicionar os embaixadores futuros. Então, Tá. por exemplo, se for mudar em algum momento, ele vindo aqui em equipe escolar, ele vai conseguir tanto liberar o acesso desse novo administrador, quanto ele mesmo cadastrar esse novo administrador. Tá vendo? Aqui na área de administrador, ele pode fazer essas alterações também. Tá. Oi, outra dúvida. Então, o administrador é uma pessoa que é a pessoa que está em contrato. É isso? E ele coloca quem é o embaixador. Fica um pouco essa dúvida no ar, porque depois o administrador pode colocar outros embaixadores, isso, ou o administrador também é um embaixador. Todo embaixador técnico precisa de um administrador, também na conta. Ele pode ter outras funções, por exemplo, a gente sempre aconselha o administrador a também, o embaixador técnico, ele além de se colocar como administrador, ele também se colocar como coordenador, porque aí ele consegue ver os materiais que as turmas têm acesso, e aí ele pode ver se estão aparecendo os materiais corretos, se está faltando alguma coisa. Então, aí ele pode ser esse ponto focal de levar essas demandas da escola para o plural, e aí a gente dá a tratativa, né? Então, necessariamente o embaixador técnico ele precisa ter a função de administrador, mas o administrador não precisa necessariamente ser um embaixador, exato. Por exemplo, se for só alguém que vai ajudar o embaixador, você pode dar lá a função de administrador para ele, só para ele auxiliar, mas você mantém as comunicações todas para você ainda. Tá, acho que é legal também tirar essa dúvida da questão da coordenação. Você disse que é legal ele ser coordenador, para ele visualizar o mesmo material que o professor está visualizando, mas não necessariamente ele tem uma função de coordenador escolar. É a coordenação da plataforma. Porque às vezes a gente se apega, às vezes, na nossa função, claro, né? Poxa, a coordenação deve ser o coordenador. Não, aqui é a coordenação e a gestão da plataforma, é isso, né? Exato, exato. É só para você poder ter uma visão mais de como seria o coordenador na plataforma e poder ver os materiais. É basicamente para isso. Até para ele poder também ver o maestro, que aí o embaixador técnico, a gente considera que é aquela pessoa que tem o expertise da plataforma. Então, ele tendo a função de coordenador ou até mesmo de professor, ele pode ser aquela pessoa que, quando algum professor tiver uma dúvida, algum aluno tiver uma dúvida, ele vai ser aquela pessoa que vai saber ajudar nessa dúvida, né? Então, esse ponto focal, né, esse embaixador técnico, ele tendo a função de coordenador e professor também, ele pode navegar no Maestro, ele pode ver as outras funcionalidades da plataforma, e aí ser esse ponto de suporte do aluno e do professor dentro da escola. Ah, legal. Ian, acho que um ponto relevante para a gente falar também é que tanto no tutorial que o Líder em Mim fez, de perguntas frequentes do plural,
assim como no Pluralnet também, tem muitos vídeos explicando sobre, né, o gestor da turma, sobre o embaixador. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque as principais dúvidas, primeiro às vezes a escola, ela fala assim, eu não recebi esse acesso para entrar na plataforma e colocar quem é o administrador. Para quem que vai isso, Ian? Tipo, a escola acabou de entrar no Líder em Mim, ou ela já era uma escola lei. Vai um e-mail para ela, vai um e-mail para quem que é esse e-mail que vai, então ela tem que deixar sempre os dados também atualizados com a assessoria pedagógica. Exato, a escola ela vai nomear para a assessoria quem que vai ser esse embaixador. Aí o embaixador, a assessoria vai passar para o plural, né? Vai passar para a pessoa responsável por fazer esse cadastro na nossa base. E aí, assim que a gente cadastrou, é mandado um e-mail automaticamente para esse usuário, para ele receber esse código de acesso. E aí ele começa o cadastro. O embaixador não recebeu o código, olhou lá no spam, olhou na caixa de entrada, não encontrou. Ele procura o assessor pedagógico dele, porque o assessor pedagógico ele tem o código de acesso das escolas que ele assessora, né? Então ele consegue passar esse código para a escola e aí a escola consegue iniciar o embarque. Sim. Ian, deixa eu te fazer uma pergunta que veio aqui. Quando o embaixador, às vezes, vamos supor, ele está ali na lista, ou nós, assessores, né, enviamos para vocês que é ele o embaixador. Ele recebe depois uma confirmação sobre que o administrador precisa aprová-lo. E muitas vezes ele não sabe quem ou como é esse administrador. Aonde a gente checa isso com vocês? Porque a gente passou o e-mail do embaixador, né? E aí o embaixador recebe esse e-mail que você falou, e aí ele recebe assim, bom, só estou aguardando o administrador me aprovar. E ele às vezes pensa que nós somos o administrador. O primeiro administrador da escola, ele precisa falar com o plural também. Ele pode ou falar com a assessoria pedagógica, ou ele pode procurar a gente diretamente pela aba de ajuda aqui, tá vendo? Essa aba de ajuda aparece tanto aqui na ajuda central de ajuda, quanto aqui na própria plataforma inicial, nessa interrogação. Clica aqui, central de ajuda, e aí ele vai falar, olá, sou o administrador da escola X, acabei de fazer meu cadastro e estou aguardando a permissão de acesso. Aí a pessoa que pegar esse pedido de ajuda dele vai liberar o acesso dele como administrador e aí ele pode iniciar o cadastro. Esse para o primeiro, tá bem? A partir do primeiro, os próximos que forem cadastrados, eles vão aparecer todos aqui na lista. E aí, o administrador que já está cadastrado no plural, né, o administrador da escola que já está cadastrado no plural, ele pode vir aqui em ações e aí ele libera o acesso, né? Aqui vai aparecer um aprovar, ele aprova o usuário e aí esse usuário vai ter acesso ao gestor de turmas. Legal. Beleza, então. Então, acho que agora pode só ensinar para a gente essa questão do professor, né? Como faz o cadastro do professor e depois aonde está o material do Líder em Mim. Tá, legal, vamos lá. Para cadastrar o professor, tem duas formas. A primeira forma, a gente vem aqui, então, em equipe escolar, né? E aqui em equipe escolar abre logo de cara a nossa lista de professores. Para cadastrar o professor é bem parecido com o cadastro do aluno. A gente vem aqui, vai colocar o nome, vou colocar aqui Camila. Camila, qual que é o seu sobrenome mesmo? Camila Matos de Oliveira. De Oliveira. Obrigado. Daniel. Vou colocar aqui um e-mail qualquer para você, cara, só para a gente terminar aqui o cadastro. Camila.2004, dia de hoje. Gmail.com. Salvamos as alterações. Finalizar. E pronto, cadastramos a Camila. Ela já está aqui. A Camila ela vai receber no e-mail dela, aqui o camila.2004@gmail.com, um e-mail falando:
Olá, Camila. A escola, o nome da escola, o nosso aqui é Escola Teste, né? A Escola Teste te adicionou como professora. Termine o seu cadastro. Aí vai aparecer um botão de clique aqui, ela clica lá para colocar a senha dela, para selecionar as turmas dela, mas se você já quiser adiantar quais são as turmas que a Camila dá aula, você já pode fazer por aqui mesmo, tá bem? Você vai selecionar aqui o perfil da Camila. Aqui são a lista de segmentos, né? Então, como a gente criou ali uma turma de terceiro ano, vamos colocar a Camila no terceiro ano. Selecionar turmas. Aqui tem um tutorial explicando como é que faz a seleção de disciplinas, né? Dá para ver um tutorial, mas a gente já vem aqui direto. Ó, então, a gente vem aqui. O ensino fundamental 1. Por padrão, já vem selecionado todo o ensino fundamental, a gente pode selecionar só o terceiro ano, buscar, e aqui, o professor do LEM, para ele ver o material dele, ele precisa selecionar aqui em integrado, tá bem? O material do LEM, ele não aparece em outra disciplina, então, se o professor colocar português, ele não vai encontrar material, se ele colocar sei lá, sociologia, educação emocional, que muita gente às vezes acaba confundindo, ele não vai encontrar o material do LEM. Ele precisa sempre selecionar o material integrado para ter acesso. Então, a gente seleciona aqui as turmas que ela leciona, salvamos aqui e pronto. Quando a Camila entrar na conta dela para terminar lá, selecionar a senha e tudo mais, ela já vai ter a visualização que ela é do terceiro ano, que ela é do Líder em Mim, e aí ela também já teria o acesso ao caderno digital. Esse caderno digital ele leva normalmente 24 horas para atualizar, então é normal que um professor recém-cadastrado, um aluno recém-cadastrado, ele não veja o material nas primeiras 24 horas também, mas supondo que a Camila entre amanhã, lá para as 10 horas, ela já veria esse material para ela. Outra coisa. A gente fez o cadastro por aqui, né? Colocamos o nome, colocamos o e-mail, mas o professor ele ainda encontrou alguma dificuldade para terminar o cadastro dele. Como é que ele vai fazer? Ele pode vir aqui em código de acesso. Essa área de código de acesso, esse código aqui é aquele que eu coloquei para cadastrar a Maria como administradora, tá bem? Então, esse código de acesso pode ser usado para toda a equipe escolar, não precisa colocar um código para cada professor, para cada usuário da equipe, pode ser só esse para a equipe toda, tá bem? Você passa esse código para o professor, ele vai entrar lá em da equipe escolar, né? Ele vai fazer o mesmo processo que a gente fez para a administradora, só que ele vai selecionar só o professor lá. Aí ele seleciona a disciplina e pronto, já acabou, tá bem? Na parte de cadastro de professor, seria isso. É bem simples, né? O mesmo processo que a gente tem para cadastrar os professores, é o mesmo processo para cadastrar coordenador, para cadastrar outros administradores e diretores. É importante dizer que administrador e diretor são as únicas funções que a gente pede para ser aprovado, também. O coordenador e o professor não é necessário essa aprovação antes de qualquer coisa, também. Então, o coordenador, o professor, assim que ele se cadastrar na plataforma, ele já teria o acesso normal à plataforma, tá bem? Referente à parte da equipe escolar, Ale, você ficou com alguma dúvida? Não, Ian, não fiquei não. Ficou super simples, é bem fácil também, né? Eu acho que a principal dúvida, muitas vezes, é mais nesse entrar no acesso, né? Garantir ali que o embaixador consiga visualizar aonde que eu faço o cadastro do aluno, aonde que eu cadastro o professor, aonde que eu habilito o material. Você vai mostrar agora? Essa parte de habilitar onde eu vejo o material, porque é uma das dúvidas que as escolas mais perguntam. Né? Depois eu cadastrei, o professor não consegue visualizar ainda. Você disse que tem o prazo de 24 horas para esse material começar a aparecer. Mas
eles questionam muito essa parte, que às vezes eles entram lá depois naquela parte inicial do Líder em Mim, está dentro do material integrado. Você podia falar um pouquinho dessa parte? Claro. Eu meio que toquei no assunto, né? O que Sim. seria para o professor ver o material? O mais importante é ele ficar como professor integrado, tá bem? Sim, ele fica como integrado, em 24 horas aparece para ele, certo? Ele não E tem outro caminho para entrar depois? não. Ele feito isso, ele já teria o acesso. O que acontece às vezes, principalmente nas escolas que não tem só o LEM, por exemplo, é que aqui a gente só vai ver o LEM mesmo, né? Mas quando a gente entra aqui em alguma turma, vamos pegar aqui um do primeiro ano. Quando a gente entra aqui na turma do primeiro ano, aqui em materiais, vão mostrar todos os materiais que a escola adotou da Somos. Então, pode aparecer um ângulo, pode aparecer um Max, um PH, o English Stars, né? E aí, esse material, ele estaria... Aqui, como só tem um, não vai me permitir. Mas aí o material do LEM, ele está desligado, por algum motivo. Ele fica cinzinha, ele não vai mostrar vai mostrar que ele não está selecionado, né? É exatamente isso que eu queria perguntar, porque às vezes a escola fala isso. Eu fiz o cadastro, eu embarquei ali, o professor está integrado, aparece. Mas quando eu coloco para visualizar, ele está cinza o material. Tem Exato. essa parte. Então, isso acontece porque ele só não tá ligado. Quando aparece, quando ficar dessa forma, é só vir aqui no material vinculado, clica e pronto, já vai ativar o material quando ele tiver cinza, também. Tá, então é só ir no material vinculado e clicar. Exato. Que aí vai, no que ele ficar assim com a cor bonitinha, significa que você ativou esse material para a turma, e aí professores e alunos verão o material do Líder em Mim, tá bem? E também se a escola ficar com dúvida em qual é a disciplina que o professor precisa selecionar para poder ver o material, é só vir aqui em ver disciplinas, tá bem? Então, aqui sempre vai mostrar para você qual que é a disciplina que o professor precisa selecionar para ele ver esse material. Então, já está aqui, ó, integrado, tá bem? Tá bem. Ian, tem uma outra dúvida aqui. Quando o professor ele ministra o Líder em Mim, mais de uma sala, porém o ícone do Líder em Mim só aparece em uma. O que ele deve fazer? Mais de Ele dá uma... aula... mais de uma turma, às vezes. Não, às vezes ele está dando aula assim para o sexto, sétimo, principalmente o professor do Fundo de 2, né? Ele dá aula, LEM para, às vezes, muitas turmas. Uhum. É que ele não está integrado, de repente, o embaixador que vai precisar fazer isso? Não. O próprio professor ele consegue entrar na conta dele e fazer esse cadastro. Eu vou fazer aqui Eu vou entrar na conta da Camila, que a gente acabou de criar, Ah, tá. e faz essa visualização. Ah, é legal. Eu vou trazer o material ainda, mas se não trouxer, eu tenho um outro login aqui no esquema para a gente poder entrar. Legal. Então a gente coloca aqui. Provavelmente vai ter que terminar a conta da Camila. Provavelmente não vai deixar porque ela ainda não entrou na conta dela para colocar a senha, então não tem como entrar. Mas a gente pode entrar aqui no professor Len, que é uma conta teste nossa, para a gente ver essa parte, né? Mudou um pouquinho, né? Então, o professor Len, ele já tem aqui acesso aos cadernos digitais da Plural Store, e aí, se ele lecione mais de uma turma, né, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai selecionar a escola que ele dá aula, então aqui, tá vendo que ele nem tem turmas selecionadas. Ele vai clicar, vamos pegar aqui então, vou deixar todos os anos aqui, que aí ele pode selecionar. Eu não dou aula só na terceira série, né? Eu dou aula na primeira e na segunda também. Então, eu posso selecionar todas elas aqui. Vou salvar. Concluir. Como eu acabei de fazer isso, possivelmente não vai abrir aqui o caderno digital. A gente tenta ainda assim.
Vamos ver. Ah, boa, legal. Ó, então eu já trouxe aqui os cadernos digitais, né? Então, como já está tudo selecionado, a gente consegue ver aqui, ó, primeiro, segundo ano, ó, primeiro, segundo, terceiro ano. Ah, legal, mas é ótimo entender, então, que o professor consegue fazer esse habilitar, porque às vezes ele Sim, acha que alguém vai precisar fazer, claro, né, ou embaixador, ou enviar um e-mail para a gente. o professor ele tem bastante autonomia quando se trata aos materiais dele. Se Tá, depois que ele está embarcado, né? depois que ele embarcou, ele pode selecionar as turmas que ele leciona. Se, por exemplo, o professor der aula em mais de uma escola que utiliza o plural, ele pode selecionar, ele pode colocar mais de uma escola na plataforma dele. Ele só precisa vir aqui em código de acesso, e aí a outra escola que ele leciona vai passar o código dele. Ó, tá vendo aqui? Ó, já tá até aqui o código da escola que a gente colocou Tá. para ele. E aí, se ele tiver um outro código de escola, ele vem aqui, digita esse outro código e ele pode colocar todas as escolas que ele leciona aqui. E aí ele vai poder selecionar as outras turmas e tudo mais. Eu acho que é algo que é importante para a gente dizer, né? Porque a gente tem muitas escolas com várias unidades. Uhum. E aí cada unidade ela precisa estar vinculada a um CNPJ. Muitas vezes tem algumas unidades que ela está um CNPJ para várias unidades. Uhum. Aí o professor teria que fazer salas, é isso. Ou então a gente fazer um ajuste no contrato, no aditivo daqueles CNPJs para aquela escola, certo? Exato, a gente precisa ou fazer um aditivo, né? Ou se está todas as escolas usando o mesmo CNPJ, vai aparecer somente uma escola aqui para a gente. E aí o administrador ele pode criar diferentes turmas dentro do gestor de turmas para, essa é da escola da unidade A, essa aqui é da unidade B, essa aqui é da unidade C. E aí ela vai criando a organização dela dentro do gestor de turmas, cadastrando todo mundo na mesma unidade para liberar para todo mundo. É um pouco mais trabalhoso, Sim. mas funciona. O caminho mais fácil seria talvez dar só uma editada no contrato para liberar, ficar uma escola em cada CNPJ, e aí quando o professor for principalmente mandar atividade pelo maestro, ele tem mais claro para qual a escola ele está mandando atividade. Mas aí vai, obviamente, da organização da escola. Funciona ambos os passos também. Tá bom. Acho que agora também, acho que você pode mostrar para a gente onde estão os objetos digitais, porque a Camila vai entrar, né, e ela vai falar sobre os objetos, então acho que é legal a gente entender, porque nós vimos ali, eu visualizo o material, mas onde que estão os objetos digitais? Depois a Camila vai falar para a gente o que são esses objetos digitais. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Vindo em cadernos digitais, o professor ele só precisa selecionar o caderno que ele quer ver, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui no terceiro ano. A primeira coisa que vai abrir para o professor é o modo aula. Esse modo aula, ele é principalmente para a gente dar... não apareceu o modo aula. Às vezes costuma aparecer aqui É o bom modo aula. acontecer isso, porque aí a gente já sabe o que pode acontecer. Tá, apareceu isso, não apareceu o modo aula, o que eu faço? Se não aparecer o modo aula, não tem nada demais. Assim, o modo aula ele é legal, é padrão ele aparecer. Eu vou até dar uma olhada depois para ver o porquê não apareceu. Mas o modo aula, para quando o professor ele estiver dando uma aula pelo plural, se ele quiser vir aqui e desenhar na tela, ele pode ficar desenhando aqui, ele pode escrever algumas coisas, ele pode fazer algumas anotações. No que acabar a aula, ele desliga o modo aula e a gente limpa todas essas notificações. E como que a gente... Então, depois você vai ficar devendo mostrar para a gente o modo aula. E os objetos digitais estão aqui, né? Do ladinho. Isso, exato. Todos os objetos digitais que a escola tem ficam aqui, em OEDs, e tem também as canções, né? Então, é só clicar aqui para poder ver esse material. E aí é uma outra pergunta. Não entrou em modo aula. Como eu coloco, então, em modo aula? Tem como fazer isso? Ou é um erro que aconteceu? Eu preciso verificar se é um erro também. Eu preciso só confirmar se é um erro. Eu acredito que não seja. Eu vou, assim que a Camila entrar aqui para explicar os objetos digitais, eu já vou dar uma
perguntada para a equipe. Ah, legal. Então, aí você volta e termina esse modo aula com a gente, pode ser? Claro, claro. Ah, legal. Então, fechou. Para a gente saber, só conseguir visualizar. Quando eu entro e visualizo o modo aula, o que é? E aí, os Certo. objetos digitais, como você já mostrou para a gente onde está, eu acho que é legal a gente chamar a Camis para explicar para a gente o que são, o que nós temos aí em objetos digitais. Você tem mais Legal. alguma coisa para complementar, Ian? Só um pequeno pontinho que eu acho que é interessante a gente passar antes de só terminar minha parte aqui. Mas você volta, hein? É o tempo da Camila. É Não só pode deixar para... essa dúvida no ar. Aqui na área de ajuda, gente, a gente tem o curso do Plural de A a Z, que mostra tudo isso que eu mostrei para vocês, tá bem? Ele é um curso focado para a equipe escolar, que vai mostrar maestro, vai mostrar os cadernos digitais, vai mostrar como que você pode dar uma aula digital pelo Plural. Então, ele vai abordar o Plural desde o início até dicas mais avançadas de uso da plataforma. Ao final, tem um certificado de 30 horas mostrando que você concluiu esse teste. Tem também a área de tutoriais, que é em vídeos, que a gente mostra como utiliza cada ferramenta com vídeos, né? Como que tirar o melhor da plataforma por vídeos. E sempre que ficar alguma dúvida, também tem a área da central de ajuda, tá bom? Legal. Então, aqui você abre um chamado para o nosso time de suporte. É sensacional essa parte. Então, pode dar para fazer um curso de A a Z do Plural, todos os tutoriais em vídeos e também a central de ajuda, que vai um e-mail direto para vocês nos ajudarem. Quanto tempo demora para responder, Ian? Tem um prazo? Para eu acionar, eu sei assim, poxa, eu mandei uma resposta. Quanto tempo eu aciono o meu assessor, por exemplo? Legal. O tempo de resposta padrão é de até 24 horas. Costuma não ser dentro a gente responde antes disso também, mas em até 24 horas é normal. Quando é um problema mais técnico, né, que a gente precisa passar para o nosso time de produto verificar, para ver se é algum problema mesmo, ver se é algum bug, pode levar um pouco mais o tempo de resposta, mas ainda assim o time do suporte vai pegar e falar, olha, reportamos o caso para o time de produtos, assim que tivermos um posicionamento, retornaremos o contato, e aí o professor ele sempre pode acompanhar todos os chamados que ele abriu, né? Então não fica algo esquecido. Ele pode acompanhar todos os chamados que ele abriu aqui na área de meus chamados e também ele vai receber por e-mail, né? Então no e-mail cadastrado. Então o professor ele vai ser notificado tanto no plural quanto no e-mail dele sobre a solução do problema dele, tá bem? Perfeito. Excelente, então. Ian. Então agora eu vou chamar a Camila, né, para vir e nos explicar um pouquinho sobre o que são, o que temos em objetos digitais, porque são muitas novidades. Às vezes a gente fala para os professores assim, gente, tem muita novidade, muita coisa ali no objetos digitais, mas o que são esses objetos, Camila? Enquanto isso, o Ian vai lá procurar essa... Fica com a tarefinha, fica com a tarefa, Ian, não vai ficar com a tarefa. E nós vamos ficar com a parte boa, que eu ouvi a Camila, maravilhosa, obrigada, Ian, maravilhoso também. Acho que sempre é muito válido a gente entender realmente como essa parte técnica até, né, do administrador ali, do embaixador, o que um faz, como eu faço isso, e saber também que nós temos cursos, temos tutoriais para nos ajudar, e um suporte sempre é muito válido. Obrigada, então você volta no finalzinho, só para mostrar essa aulinha aí, ou só citar para a gente, e aí a Cami, agora é com você, Cá. Sim, explica para nós aí o que nós temos de novidades aí nos objetos digitais, o que nós temos de legal. Bacana, então, muito obrigada, Lê. A Lê havia já me apresentado. Eu quero, né, dar o meu olá para você que está aqui honrando com a sua presença, coordenador, professor, o embaixador plural. Muito obrigada pela sua presença, você nos honra ouvir, porque é para você, né, que nós fazemos, trabalhamos para chegar lá na ponta, para chegar no nosso aluno. Então, nós temos a satisfação aqui do objetivo em mente. A minha parte aqui é contar para vocês como nós estamos trabalhando para enriquecimento digital, né, no plural, por meio da plataforma plural. Então, você que já é um parceiro nosso, uma escola que está a tempo, ou está chegando agora, você vai perceber que nós estamos, né, vivendo um novo contexto, é óbvio, todos nós estamos vivendo um contexto novo, e nós, como resposta a esse contexto, e acreditando no objeto digital, acreditando nesse enriquecimento digital, na transformação digital, como ela é importante nesse processo também de ensino e aprendizagem, da formação socioemocional, nós estamos aqui para mostrar e compartilhar o que nós
fizemos até agora, até esse momento da live, e o que nós estamos pretendendo fazer para enriquecer, então, esse trabalho que nós já fazemos com os livros didáticos, né? Nós sabemos aqui, né, Lê, quando nós falamos em conteúdo, nós já temos como um suporte, um subsídio importante, os livros didáticos, o material do aluno, o material do facilitador. Nós temos aí esses materiais que, desde a educação infantil ao ensino médio, vem traçando uma matriz curricular que vem com o objetivo de promover o ensino-aprendizagem, desenvolver competências e habilidades socioemocionais no aluno. E hoje eu quero dizer para vocês que junto, então, para promover, para enriquecer esse processo de ensino e aprendizagem, de formação socioemocional, nós estamos aqui lançando mão de possibilidades digitais, de objetos digitais, então fazendo esse enriquecimento. E aí eu queria já pedir para me colocar uma tela para a gente já, alguns números, para a gente celebrar, já começar com esse conceito de liderança do Líder em Mim, que é a celebração, para contar para vocês o que nós tínhamos em 2020, onde nós estamos agora em 2021, e onde nós queremos chegar aí agora até julho de 2021. Então, você que de repente já era um conveniado nosso, entrava nas nossas plataformas, né, plataforma Plural, aí você ia se deparar ali com em torno de 80 objetos digitais o ano passado. Nós estamos trabalhando com afinco, e é isso que eu vim contar para vocês, porque eu tenho que contar para você levar isso para os alunos, né, para a gente ver o fruto disso nos alunos, na escola. Então, nós temos aqui, no segmento, você pode ver aí, na educação infantil, atual hoje, nós estamos nessa live aqui, quando você acabar a live, você vai lá navegar no Plural e vai verificar, eu vou navegar aqui um pouquinho junto com vocês, 86 objetos só na educação infantil. Eu estava dizendo para vocês que nós tínhamos no todo, educação infantil e ensino médio, em torno de 80 objetos digitais, para complementar aí o trabalho que nós já fazemos de formação socioemocional. Hoje, 86 de educação infantil, 98 do Fundamental 1, 68 do Fundamental 2, 56 no ensino médio, totalizando ali 308 objetos digitais. E isso é o que eu vou contar para você, já vou te mostrar esses objetos que já estão plugados lá na plataforma Plural. E até julho, eu já quero contar isso porque você vai sair, né? A nossa intenção é você sair daqui e verificar isso que eu estou dizendo, mas não para por aí, e acompanhar o que nós estamos colocando. Por quê? Porque eu estou aqui, mas nós já estamos com músicas no forno, no estúdio, estamos no estúdio com novos vídeos, estamos com novos objetos digitais que nós vamos plugando até julho, e eu quero que você, por favor, esse é o nosso pedido, nos acompanhe, vai entrando na plataforma Plural e vá vendo, né, e fazendo uso destes objetos e fazendo chegar até os alunos. Então, até julho, 80 de educação infantil, 160 do Fundo 1, 50 do Fundo 2, 50 do ensino médio, totalizando aí 648 objetos digitais. Então, é isso que eu quero celebrar aqui, ó, as libras, né, as palminhas aqui, não dá para bater palma, como celebrando e contando para vocês, para que nós possamos ver os frutos disso no dia a dia da escola. Né, Ale? Uma boa notícia, excelente. Né, Ale? Boa notícia. Palmas, né, minha amiga? Palmas em libras aqui. Palmas em libras legal. E palmas na mão. Ká, então eu queria só entender assim, legal, nós estamos fazendo vários objetos digitais, mas eu queria entender qual a relevância desses recursos no dia a dia para o professor, né? Ok, eu tenho 600 objetos digitais, mas como que eu uso, aonde, qual é o momento de eu usar? E eu queria que você mostrasse para a gente alguns exemplos, realmente, como que o professor pode usar esses objetos no dia a dia, seja por segmento, como que você pode nos ajudar e nos orientar para dar uma aula mais dinâmica, mais interativa, enfim, que coisa boa, mais música. Que legal, né? Isso, e nós estamos aqui, então eu estou compartilhando a minha tela ali, legal. Onde o Ian parou, sigo eu. Vocês estão vendo ali, cadernos digitais, né, Ale? Chegamos ali, todo aquele ensinamento. É legal mostrar dali do ponto, porque realmente o professor, ele está aí, eu vejo meu material, eu sou uma professora do ano tal, como que eu pego esse objeto e qual o momento que eu uso? Exatamente. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Cliquei aqui no primeiro ano do ensino fundamental, o Ian havia mostrado lá em cadernos digitais. E aqui na tarja direita, sempre ali, é bem simples, é bem fácil. Então, na tarja direita, nós vamos ter uma tag escrito OEDs, que são os objetos educacionais digitais. As canções também são OEDs, mas a gente deixa elas separadinhas para ficar mais fácil, né, a localização. Então, o professor ali de educação infantil
Funde 1, Funde 2, ensino médio, vai ter a mesma visualização. O seu livro, né, aqui o livro do aluno, ou o guia do facilitador, ou o livro do professor, e na sua lateral direita, as tags, para nós podermos efetivamente entrar no objeto digital. Eu vou entrar aqui, e eu queria, como a Lê fez uma pergunta, como utilizar, tá, eu estou com 600 objetos digitais, ali por cada um por seu segmento, como que eu faço? Ele tem relação com a lição, não tem relação com a lição, e aí é muito interessante. Como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando com formação socioemocional, então são conteúdos múltiplos, super relevantes para a vida do aluno. Então, quando nós estamos aqui fazendo essa curadoria, porque grande parte deles, eu quero contar para vocês, que nós trazemos da plataforma internacional da Franklin Covey, que tem muitos conteúdos, e outras nós construímos aqui mesmo no Brasil com um time de professores, e quando nós pensamos nesse conteúdo, ele dialoga, obviamente, com a matriz curricular, né, do Líder em Mim, ali que eu falei para vocês, de educação infantil ao ensino médio, nós temos um encaminhamento que nós, claro, para onde nós estamos e onde nós queremos chegar com esse aluno para desenvolver as competências e habilidades socioemocionais. Mas daí eu coloco ali os objetos digitais, e quando eu posso usar esse conteúdo? Todos eles são relevantíssimos. Alguns conteúdos, você vai ver que ele está dialogando intimamente com a lição, e ele está contido, inclusive, no próprio livro didático, né, no próprio livro do facilitador, guia do facilitador. Você, professor que já é um professor do Líder em Mim, você viu ali, no guia do facilitador, onde eu vou achar aquele objeto digital que está dizendo no guia do facilitador? Aqui, nessa lateral direita, onde está escrito OEDs. E o contrário também se aplica. Se você vier direto aqui no plural, na plataforma plural, e entrar nesses objetos digitais, você vai ter alguns objetos que não está contido ali no livro, no guia do facilitador. Como você vai localizar, como vai fazer uso? Já faria uso, eu tenho certeza, se você lesse e visse o conteúdo, porque são conteúdos extremamente que lida com a vida, mas nós fizemos uma coisa importante que eu estou muito feliz em contar para vocês, que se chama lista de referência, e eu já vou colocar aqui, ó, lista de referência, ou seja, primeiro ano, 4 anos da educação infantil, 5 anos de educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto do Fundo 1, sexto, sétimo, oitavo e nono do Fundo 2, ensino médio, primeira e segunda séries. Cada um deles, nós fizemos uma lista de referência para poder fazer um depara, para poder dizer, eu tenho aqui um objeto digital e onde ele pode ser utilizado, para sugerir um momento de utilização, ou um momento específico de utilização quando for oportuno, ou geral, ele pode ser utilizado em qualquer uma das lições, dado o conteúdo, ou ele pode ser utilizado especificamente em algum momento, em alguma lição. Então, aqui eu abri a lista de referência do primeiro ano, ensino fundamental, anos iniciais no primeiro ano. Isso acontece em todos os segmentos. Objetos educacionais digitais, e nós temos ali a coluna do título, você vai ter o título desse objeto, o tipo, né, é um MP3, é uma canção, né, ali vamos baixar aqui, nós temos canções, todos aqui do primeiro ano do Fundo 1 tá aqui, né, nós temos MP4 vídeos, né, as canções, como a Lê falou, animam, né, esse público aqui de educação infantil, de Fundo 1, são muito, muito úteis, e uma novidade que eu quero dizer para vocês, que além das canções, nós também estamos subindo alguns estudos de texto para fazer com essas letras de canções, porque são letras de canções muito preciosas, não apenas para entreter, que é muito bom isso, não apenas para afinar um instrumento, afinar a alma, trazer aquela alegria, esse homo ludens para a escola, mas também esse homo sapiens, né, conhecer o que eu posso fazer, como que eu posso me desenvolver ali para a criança. Tem canções que eu tenho aqui a minha colinha, que estão subindo novas, vai falar sobre criatividade, as palavrinhas mágicas, obrigado, por favor, sobre perseverança, sobre sentimentos e emoções, medo, alegria, né, saber elogiar, ser esforçado, ajudar o papai e a mamãe, empatia. Então, essas canções que nós estamos subindo, elas também estarão acompanhadas com uma possibilidade de utilização e também algumas perguntas para ajudar aí o professor a fazer uso, lançar a mão desse objeto digital. Então, ali, nós temos as canções, a lição, né, voltando aqui em cima, pode ser usado onde?
Aí tem uma lição que pode ser utilizada, vez ou outra nós temos algumas observações, né? Aqui, ó, nós temos que o tipo, onde ela pode ser utilizada. Na lição 18, a questão aparece como sugestão de uso na sala de aula. Então, nós temos aqui algum comentário também na última coluna da observação de uso, né? Aqui, então, é um MP4, que são os vídeos. Os vídeos, eu também quero dizer para vocês que nós temos alguns que são os 7 hábitos das crianças felizes, 7 vídeos relevantíssimos, que está subindo também interpretação de texto desses vídeos, né, e como utilizar, né, as sugestões de como utilizar, mas também vídeos novos, que ali, para a educação infantil e Fundi 1, são mais 8 vídeos da Jane e do Zip. A Jane é uma adulta que dialoga com o Zip, que é um puppet, que é um fantoche bem curioso, diga-se de passagem, que faz muitas perguntas que as crianças gostariam de saber e ajuda de uma maneira lúdica a desenvolver, né, as habilidades e competências socioemocionais. E aí nós temos os PDFs, quando nós temos aqui o tipo PDF, que são atividades diversas, tanto fazendo uso de ferramentas de liderança, fazendo uso de caderno de liderança, atividades que ajudam a trabalhar caderno de liderança, papel de liderança 4DX, e aí, aqui do ladinho, ó, lição 27, então é sugerida para trabalhar na lição 27, por exemplo, afine o coração no trabalhar gratidão. Esse PDF é sugerido para trabalhar na lição 27, mas também é um recurso que ajuda a criança a ampliar o conceito de gratidão. Então, além da lição 27, tem algum momento que eu quero lançar mão? Por isso que é importante nós conhecermos, e aqui fica o nosso convite para você, professor, coordenador, ir lá conhecer, porque pode ser lançado mão desses recursos, dessas possibilidades digitais em vários momentos. Na aula, anterior à aula, que nós chamamos de antecipação, pode trabalhar com um momento de antecipação, numa substituição, às vezes o coordenador precisa fazer a substituição, o professor não foi, há recursos diversos, preciosos, que valem a pena chegar no aluno, pode lançar mão para uma substituição, uma aula substitutiva. Então, aqui, além de fazer parte da aula 27, é um recurso que amplia o conceito de gratidão. Legal, né? Trabalhar a gratidão não só na aula 27, como na vida como um todo. Então, ali, nós estamos deixando este espaço da quarta coluna justamente para dialogar aqui, contar um pouquinho onde o professor pode usar. Ó, aqui o autorretrato é um PDF que pode ser trabalhado na lição 1, e por meio deste recurso as crianças poderão aprofundar o conceito de autovalorização e autoconhecimento. Na lição 1 vai fazer sentido, mas em algum momento que eu preciso trabalhar a autovalorização e o autoconhecimento também vai fazer sentido. E aqui nós fizemos essa lista de para correlacionando esse objeto digital a uma lição específica ou a um momento diverso, né? Por exemplo, lição 4 e 27 não é uma lição específica, mas são momentos em que pode lançar mão desse objeto digital para o trabalho de formação socioemocional. Então, Ale, essa lista preciosa, desde a educação infantil ao ensino médio. Bacana, né? Até mesmo porque ter essa lista nos ajuda muito, né? Ajuda muito o professor, né? Até mesmo pensar numa ordem de como ele vai poder trabalhar. Exato, minha amiga. E aqui, então, né, nós temos a questão da lista, eu falei para você aqui no primeiro ano, por exemplo, vou ver aqui, nós temos aqui, então, quando é para o professor, queria chamar a atenção isso, então só o professor vai ter acesso. Então, tudo que o aluno tem acesso, o professor tem acesso, obviamente, mas nem tudo que o professor tem acesso, o aluno tem. Então, essa ação aqui do professor. Então, ali para os professores, né, de educação infantil de Fundi 1, tem os dedoches, tem os desenhos para colorir, porque nós sabemos que essa ludicidade, ela é trabalhada na coleção Descobrindo o Líder em Mim, que é o currículo de formação socioemocional de 4 anos até o 5º ano do Fundi 1, currículo Descobrindo o Líder em Mim, que nós temos aí a matriz curricular, e o pano de fundo são as personagens da floresta, né, que é a turminha dos 7 hábitos, que nós chamamos tão carinhosamente como personagens da floresta. Temos os desenhos para colorir, os dedoches, as máscaras, então aqui várias atividades que lançam mão da turminha da floresta, que pode ser usado inclusive nesse contexto que nós estamos, uma música, né, numa aula
online, colocar um poema narrado, nós temos poemas narrados, letra do poema, com lindas ilustrações, mais um poema narrado. Nós temos aqui os vídeos, né? Eu vou colocar aqui, ó. Se você é um professor, né, um coordenador que está entrando agora no Líder em Mim este ano, por favor, veja, né, assista a estes vídeos que são ricos, e são 7 vídeos, eles têm a intencionalidade de trabalhar em cada um deles um hábito. No entanto, os conceitos chaves dos hábitos, de vários hábitos, eles são trabalhados em cada um dos vídeos, então ele é muito rico. Eu vou soltar aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Não, cá, não estamos ouvindo. Mi, dá uma ajudinha pra gente. Mas estão vendo, né, Ale? Não, estamos vendo. Então, estou vendo o Gugu aí. Ok, não tem problema. Mi, pode nos ajudar, por favor, que nos próximos eu vou soltar mais alguns vídeos, vou soltar mais algumas canções, mas aqui, Sim, Ale, mas acho que dá para só visualizar até, só né, visualizar isso, exatamente. Isso, aqui eu queria contar mesmo, né, instigar, estimular, que cada personagem, ele tem uma grandeza, ele tem um talento, ele tem as suas fraquezas, ele tem pontos a melhorar, e ali o professor, de maneira lúdica, vai lançando mão desses vídeos, né, tanto dos que já temos, que são 7 hábitos das crianças felizes, tanto os que nós estamos subindo, que agora são Jenny e Zip, mais 8 vídeos muito interessantes. Queria também... Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu aqui. Os desenhos, eles são relacionados ao material, Descobrindo o Líder em Mim, no caso, né, do infantil primeiro ano, seja quando a professora vai usar, ou ela faz uma integração com o paradidático, os 7 hábitos das crianças felizes? Sim. Como que você indica esse uso? Como que funciona? Legal, Ale. Esses desenhos, nós estamos só fazer mais uma vez uma fala aqui de dizer que nós estamos subindo também essas indicações de uso, tá, Ale? Eu vou falar aqui, mas também estamos... Não, é importante porque vem essas dúvidas, né, Cá? Por exemplo, assim, mas eu uso esse vídeo aqui quando eu estiver no hábito 1. Não, olhem as indicações primeiro. Exato. Lá na lista de referência, exato, lá na lista de referência tem as indicações de lições que são muito claras, né, que podem fazer um trabalho muito específico com esses vídeos, tanto durante a aula quanto posterior à aula ou antecipação à aula, né, para preparar os alunos para aquela aula. Mas, de grosso modo, Ale, esses vídeos, eles podem ser usados, assim, em qualquer lição, porque eles, como é uma história, um enredo, você tem nas entrelinhas, nas ações das personagens, no pano de fundo da história, várias questões socioemocionais que podem ser trabalhadas. No entanto, para facilitar, né, a vida ali, o dia a dia do professor, na lista de referência, nós colocamos as lições que ele, especificamente, claramente, ele vê ali um bom uso desses vídeos. Respondido? Legal, respondido, Cá. Legal. Então, Cá, aqui, e para os mais velhos, tem coisas também, vídeos assim? E como que é? Depois você passa para a gente? Passo sim, minha querida. Ó, eu tô aqui, Ale, eu vou colocar no Fundi 1 ainda, aluno de 4º ano, 5º ano, que eu queria chamar a atenção sobre quando a gente fala em PDF, Ale. Por esse contexto que nós estamos vivendo, nós temos até uns feedbacks interessantes de PDFs que nós chamamos de editáveis. O que seria isso? Vou colocar um aqui para vocês verem, tá? Deixa metas de leitura. E aproveitando aqui que eu estou manuseando ao vivo, então ele está em ordem alfabética aqui também no plural, tá? Você pode achar, ó, metas, o L ali, ou e a gente pode ir naquela busca escrever também, né, Carol? Isso, exatamente. Daí fica... Então, estou só ver se eu estou na série certa, ok? Foi na busca rapidinho ali, né? Legal. A minha internet tá boa hoje, não vou falar muito para não acontecer nada. Tá boa, tá funcionando. Quem então, sabe faz ao vivo. Mas é muito fácil de encontrar aqui, a gente só precisa do apoio da tecnologia. Ali, ó, por exemplo, aqui, sugerido, ó, nessa tarja superior direita, além lá da ficha lista de referência, nós temos aqui uma tarja superior só. Ensino fundamental 4º e 5º anos. Então, ela é sugerido metas de leitura. Então, se eu estou trabalhando na meta, minha meta é principalmente importante, aqui, sem contar o conteúdo, que eu não vou ler aqui porque eu fico, assim, encantada, né, com tantos conteúdos, né,
tantas coisas boas, mas aqui eu queria contar da funcionalidade da ferramenta mesmo. Então, ali eu vi as minhas lacunas, né? Eu tenho prazer pela leitura, eu coloco como prioridade, eu tenho, faço as inferências, ok, se não, eu preciso de uma meta. E o professor está trabalhando tudo aquilo lá que nós já sabemos, né, das MCIs, e aqui esse PDF, ele é editável, ó, vou melhorar o desempenho influência, tá? Porque eu estou precisando melhorar a influência, tá bom? Ele escreve aqui, caixa alta, caixa baixa, essa é a minha lacuna. Eu quero sair do intermediário, né? Mediário para a fluência, né? Então, está escrevendo aqui. Ou o professor pode, porque quando você pensa em PDF, você já pensa em imprimir. Ele pode imprimir esse PDF. Até quando estiver lá na escola, todo mundo, se Deus quiser, em breve, salas cheias, barulho de criança, de conversa de adolescente, tudo aquilo que a gente às vezes precisa perder um pouquinho até para valorizar um pouco mais, sabe? Então, assim, toda aquela vida escolar. Mas, enquanto isso aqui pode fazer uso o aluno na própria casa dele. Então, ali ele escreveu até quando? Eu quero fazer isso, né, de X para Y até quando? Eu quero até julho de 2021, ok? Aí eu coloco o meu nome, né, se eu tiver que entregar alguma coisa, ok, Camila Matos. E na hora de baixar, Lê, eu posso baixar com as modificações, ou sem as modificações. Com as modificações, eu já guardo isso na minha própria máquina, né? Isso a gente faz a partir do 4º ano, que eles são maiorzinhos, né? Tem 4 anos, 5º anos, mas ali o Fundi 2, também nós temos vários recursos digitais, objetos digitais com várias temáticas, com essa possibilidade desse PDF editável. Então, ele vai baixar com as modificações na máquina dele, ou sem as modificações. Ele só quis fazer ali, mas não quero. Eu quero depois imprimir mesmo, quero limpinho este objeto digital. Então, legal. Bacana, mas né, eu acho algo interessante também. Não, super bacana, mas é algo interessante para a gente falar. Mesmo quando a sala estiver 100% cheia, eu posso usar esse recurso digital no momento híbrido também com eles. Está todo mundo aqui. Se está todo mundo em casa, é algo sensacional, né? Todo mundo ali, se você conseguir logar em um momento. Claro, aí o professor, ele precisa planejamento, né, Cá? Ele precisa pegar ali a lista do que ele vai precisar trabalhar, quando ele estiver desenvolvendo aquela aula, o que ele tem de recursos e qual a melhor forma de usar de acordo com como está a sua turma neste momento. Meio em casa, meio aqui, todo mundo lá, todo mundo cá, em casa. Porque é outro momento, né? Então, assim, é um novo tempo, como eu coloquei, nós estamos trazendo aqui esse enriquecimento digital aqui no Líder em Mim, porque nós, obviamente, acreditamos que isso é importante no processo de aprendizado, né? Nós que estamos contidos ali naquele pilar de liderança, especificamente na aprendizagem do aluno, essa aula direta. Então, nós acreditamos que nessa aula direta é importante lançar mão desse digital, mas também por conta desse contexto que nós estamos vivendo. É o que você fala. Hoje nós estamos aqui, mas é um caminho, vamos dizer, que algumas coisas não têm volta. Nós temos que avançar, inclusive, né? Nós temos que avançar nesse enriquecimento digital, nessa transformação digital, que ela caiu sobre nós e a gente está entendendo, né, fazendo bom uso delas. Aqui porque a gente consegue usar independente do momento também, né, cara? Independente do momento. Se a gente sair da pandemia, se Deus quiser, em breve. Amém. Mas independente de qualquer coisa, são ferramentas e objetos, recursos, que ajudam muito o professor a trazer um plus a mais para sua aula, não é isso? Exatamente. Ali aqui também um outro objeto, o equilíbrio é melhor, nós sabemos ali as dimensões do ser humano, então eu estou na semana, né, de 20 de abril, aqui, 20 de abril, então o que eu fiz de legal? Eu vou falar de mim mesmo, tá? Eu afinei o coração, tá, Lê? Com os meus filhinhos, mas eu preciso, minha amiga, afinar o corpo, tá, Lê? Eu preciso também dar uma... tem que pensar nisso também, dar um jeito. Então, ali a gente conversa, dialoga, escreve o nome, isso aqui eu dei um exemplo meu. Então, tem vários objetos digitais aqui que a gente poderia, até mesmo de ferramentas de liderança, ou post-its, né? Aqui eu acho bacana que o aluno, ele pode fazer como nós colocamos aqui, lançar mão do físico, de imprimir ou não, né? Aqui é um post-it, ele pode imprimir e vai dar certo, vai ficar esse post-it. E depois ele pode salvar também, né, cara? Exato. Aí ele já salva e deixa na máquina dele com as respectivas respostas. Então, eu acho que é bacana falar isso, que
é útil para o dia a dia, né, do professor. Conteúdos, não se fala, não estou entrando nem no mérito do que, da leitura, que nós não estamos nem entrando no mérito do conteúdo, Sim. que é relevantíssimo, só vem para ratificar também faz essa uma matéria que nós integração temos. curricular, né, cara? Exatamente, integração curricular, Ale, muito bem falado. E aí, aqui na educação infantil, né, do Fundi 1, eu deixo aqui, para a gente passar já para o Fundi 2, podemos, né, Ale? Passar para o Fundi 2? Passar, Eu tá. deixo aqui essa... Já tem nosso tempo aqui estourado, já. Tá estourado? Falei, meu Deus do céu. Então, eu deixo aqui esse convite para vocês, que eu sei que são professores coordenadores, né, esses segmentos são maravilhosos, né? Assim, de educação infantil Fundi 1, já vamos chegar no 2 e no médio. Mas eles dão resposta mesmo. Então, a gente coloca, eles vão lá, fazem, querem cantar, querem ouvir, querem... Quantos feedback nós temos, né, Ale, de escolas que mandando foto, que quando nós estávamos num outro contexto, né, crianças fazendo os eventos, usando as músicas, usando os vídeos, e é isso. Nós queremos a resposta, nós estamos contando o que nós estamos fazendo, precisamos que esses objetos digitais cheguem até as crianças, as escolas, as famílias, né? Nós estamos ali falando de 600 e pouco, né? Aproximadamente 650 objetos digitais, mas fazer com que eles cheguem, nos deem feedbacks e nós vamos retroalimentando isso e oferecendo mais, e vocês nos dando feedback, e esse é o caminho, né, eficaz. Então eu vou entrar aqui no Fundi 2, tá bom? Vamos lá. O que eu chamaria atenção aqui? Olha lá, voltando ao nosso caderno digital, tá bom? Os nossos cadernos digitais, ali a capinha dos nossos livros. Eu vou vir aqui no nosso Fundi 2, nossa coleção líder, que tem novidades para ela, mas não é o nosso fórum agora, nós temos novidades depois de reformulações, enfim. Mas aqui, na minha coleção líder, olha lá, de novo, nós estamos falando do lado direito ali, dos objetos digitais, e a lista de referência eu tenho ali também, tá? Eu vou ser um pouquinho mais rápida, né, por conta do nosso tempo. Aí eu chamo a atenção aqui, a Ale falou, tem vídeos também, né, para os maiores. Nós temos aqui já plugados 12 vídeos, né, do Manny Clark, que é uma coleção bem bacana, que ele vai contar de maneira diferenciada sobre princípios, né, dos 7 hábitos para esse trabalho com formação socioemocional e desenvolvimento. Eu queria colocar um aqui. Se não der para nós ouvirmos, não tem problema, Tami, porque eu não vou deixar inteiro. Grande quadro com Manny Clark. Vamos ouvir isso com os nossos adolescentes. A carinha do Clark. Tiveram... Tá rodando. Não, tá lendo ainda, né? Ô, Cá. Camila? Tá funcionando ou não? Não, tá rodando, mas não tá saindo o som. Cá, fala um pouquinho sobre eles. Nossa, Tá bom, então... pro Fundi 2 e ensino tá bom, médio. perfeito. É isso? Eles têm ensino médio, esse pro vídeo? Fundi 2. Também, em alguns momentos, nós sugerimos para o ensino médio e para o Fundi 2 e ensino médio. Lá na lista de referência, nós temos as possibilidades de fala o que é utilização. sobre esse vídeo, como não está saindo o som, Cá, porque acho que Tá no esquema da live, como estamos nós, e mais saiu o som ali, então só fala sobre o vídeo, que eu acho que fica claro, e depois também a gente instiga todos a irem lá, né? Sim, é verdade. Então, assim, aqui nós eu tinha escolhido um para falar sobre o grande big map, né, o grande mapa, né, colocar objetivamente mesmo, de uma maneira diferente, uma linguagem mais lúdica, lúdica no sentido, numa linguagem mais própria para o adolescente, né, própria para o adolescente. Então, os exemplos são mais voltados para o adolescente, então, dizendo, né, eu nem sei para que eu vou para a escola, que era aquele vídeo, né, então, alguns percalços, algumas nuances, né, alguns sentimentos que esse adolescente tem, e eles vão colocando situações, né, da vida, e dando algumas respostas, e fazendo algumas reflexões, outras respostas não, levando a reflexão por meio desses 12 vídeos do Manny Clark. Eu queria também mostrar aqui... Explica um pouquinho, rapidamente, o que é o Manny Clark, que você já falou 2 vezes, 3, falou que é a nova... São eles, são as personagens.
São os personagens. Manny e Clark. Ele é o Manny Clark. Que ele falava lá. Vocês não ouviram nada, né? Não ouviu nada? Não deu para ouvir o vídeo. Então tá. Mas, na verdade, só para a gente entender, porque tem os personagens da floresta, aí você diz, tem um novo, que é o Manny Clark. Eu já pensei no Minecraft, olha só. Já. Não. É que o meu inglês aqui também ficou um Manny Clark, tão fluido, que dá até gosto. São dois personagens, então. Isso. Então isso. Lá na educação infantil, nós temos os vídeos da 7 Hábitos das Crianças Felizes, no Fundi 1 também. Nós vamos plugar o Jane e Zip, lá na educação infantil, e no Fundi 1. Aqui no Fundi 2, nós temos os 12 vídeos do Manny, que é um dos personagens, e o Clark. Tipo Modern Family, tem um nome. Isso, então são vídeos bem bacanas que o professor, né, pode fazer uso também deles, para, em algum momento, que nós temos a indicação lá na lista de referência. Legal, cara, eu acho que o material está muito rico, tem muita coisa, eu acho que a gente vai precisar fazer uma live, vou chamar o Ian, já para a gente finalizar, isso, para o Ian já mostrar para a gente como que é aquela questão da aula que ficou em aberto, só para a gente finalizar, mas eu acho que a gente vai ter que marcar uma live, cara, sinceramente, só com você, para a gente realmente ver esses vídeos, nem que seja, vamos pensar em alguma ação para a gente abordar com Fundi 1, com infantil, com Fundi 2, com ensino médio, né, para a gente dividir para os professores realmente usarem bem. Spoiler, né, para você, né, assim, mas depois dessa última publicação nossa, que nós queremos, que eu contei ali, né, que ali em julho, nós queremos voltar sim com a live e queremos até que ver da utilização, como as escolas fizeram as utilizações, tudo que eu estou dizendo que ainda vai ser plugado, nós queremos já ter isso, né, em mãos, já foi para os professores contarem como foi. Então nós vamos caminhar um pouco mais juntos nesse trabalho mesmo de enriquecimento digital, que é muito bacana e faz muito sentido. E aí só eu já vou dar para o Ian, só o ensino médio não vou mostrar aqui, mas eu quero deixar o meu convite também para irem lá no ensino médio, está muito bacana, porque tem atividades interativas. Tem mais objetos lá para o ensino médio, cara? Muito, assim, bem bacanas, atividades interativas, e como o ensino médio nasceu, ele foi reformulado nesse contexto, ele está muito mais já dialogando com a própria lição Então, tem lições ancoradíssimas com o objeto digital. Então, está uma maravilha. Assim, eu fico muito feliz em estar aqui contando sobre isso, e nós estamos caminhando. É aquilo, nós já... É como a pata e a galinha, né? Que às vezes a gente coloca os ovinhos e fica quietinho, e a galinha vai lá divulgar. Eu estou aqui, que nós já colocamos alguns ovinhos, estamos colocando outros, estou aqui divulgando com muita alegria, espero que seja útil, relevante para você e para a sua escola. Sim. Cara, eu acho que é super útil, vai ajudar muitos professores. Foi o que você falou, o ensino médio, ele já veio nesse pacote, nessa roupagem nova. Até mesmo porque a proposta, né, a gente nem sabia da pandemia, obviamente, claro, mas é uma aula só o ensino médio. Né? Então, já tinha objetos e recursos digitais, então tudo que é novidade é inserido ali para eles. E, claro, nós temos este ano o material do 2º ano, que ele é novo, então tem vídeos novos, obviamente, mas é muito importante saber isso, tá bom? E agora eu convido você realmente para próximas lives, a gente pegar um pouco isso dos professores. Oi, diga, Cá. Tá? Só dizer aqui, eu estava vindo para a live, falando sobre a live, né? Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Tá ouvindo? Isso, só para concluir, tá? Para você ver como é essa alegria de a gente ter o retorno, de saber que a gente está aqui contando sobre os objetos e os professores e coordenadores efetivamente vão lançar mão. Ângulo Boituva, quero mandar um abraço, um beijo para o pessoal de lá. Esse objeto digital, eles mandaram fotografia, você acredita, que já está nos murais da escola? Né? Então, acabamos de colocar... perfil dos 7 hábitos, aqui, ele pode fazer uma autoavaliação, o aluno vai fazendo autoavaliação, e ele pode fazer tanto individual, vocês estão vendo minha tela? Aqui é uma fotografia que eu recebi do WhatsApp do professor Eleomar, já está nos corredores, o mesmo objeto digital. Então, a gente fica muito feliz, a gente fica muito satisfeito para o professor e para a escola, demais. Essa utilização, e é isso que a gente gostaria de ampliar. Esse era o meu objetivo em mente, a contar do nosso enriquecimento digital, que nós estamos feito com muito carinho. Obrigada. Sim, eu acho que vale depois realmente a gente fazer até uma live por segmento com os objetos digitais e convidar professores que fazem realmente
né, esse link com o material físico, passa para o material também para trabalhar a ambientação, né, consegue fazer essa integração, trazendo depoimentos para a gente também. Então, legal. Exato. Então, para a gente muito finalizar obrigada. Aqui, e a Mirella não cortar, né, não tirar a gente do ar. Ian, só finaliza aquela parte lá que ficou, só explica para a gente, e eu encerro a live por hoje. Claro, claro. Vamos lá. Eu estava conversando com o time, a gente estava com uma pequena instabilidade que já foi corrigida, por isso agora, quando a gente olha, já quando entra no caderno, já aparece aqui o modo aula. Está aparecendo na minha tela? Sim, tá sim. Vai fazer uma aula online ao vivo? Ative o modo aula. Esse modo aula, ele serve para a gente poder fazer toda interação com o caderno durante a aula, sem que isso fique marcado depois, né? Como eu tinha falado. Então, ele é bem simples. A gente clica aqui, ativou o modo aula. Ah, você vai ali do ladinho e ativa o modo aula. Passa o cursor para cá. Exato, exato. E aí, a gente pode... Eu vou até mexer aqui um pouquinho nele para ficar um pouco mais fácil, um pouco mais visível, né? Então, aqui a gente pode vir, desenhar, pode fazer pode escrever, né, como eu tinha falado também. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o texto. Vamos ver se agora agora ficou um texto bom. Então pode... Ah, é ótimo, melhor digitar. Se for para fazer as bolinhas, o professor tem que ter uma super coordenação. Essa opção aqui é mais para, por exemplo, igual a avaliação que você faz, né? Então, você pode ir lá e, tipo, qual que é a alternativa correta? Essa aqui. Ou marca um xizinho, faz um certinho. Fica do jeito que você preferir, né? Legal. Aí terminou, você não quer que fique salvo essas anotações, você desliga aqui e tá limpo. Tá vendo? Legal, show. Não fica com nada marcado no seu caderno, não tem que ficar depois apagando igual eu estava fazendo, né? De pegar aquela borrachinha e ficar lá apagando cada tracinho que eu fiz. Então, sensacional. Simples, mas que ajuda bastante na aula, né? Não, adorei esse recurso. É só apertar ali o cliquezinho. Se não estiver aparecendo, é um erro ou uma instabilidade, aí tem que abrir o chamado, no caso, porque já tem que aparecer a aula online, ali para colocar no online. Isso, ele precisa aparecer automaticamente quando abre o caderno. Tá joia. Combinado, então. Ian, então volta a Camila agora. A Mirella, a gente fala da Mirella, gente, mas a Mirella é a pessoa que coloca isso aqui no ar. Hoje tem a Mirella e o Luiz nos ajudando, né? Então, e a gente está ali conectado, então eu queria agradecer também a Mirella, antes de agradecer os dois, agradecer a Mi e o Lu, que nos ajudaram hoje para colocar aqui no ar. Tem muitas pessoas envolvidas sempre para fazer um excelente trabalho para vocês. Então, quando a gente fala Mi, volta, Mi, sai, às vezes a gente está assistindo e fica pensando, gente, quem são esses novos? São personagens? Não, esse não é o Manny Clark. Esses são personagens da vida real. Da vida real. Gente, eu agradeço super, Camila, Ian, e a todas as nossas escolas. Nós vamos fazer mais lives específicas para caso a caso, porque eu acho que até vale realmente se nós sentirmos mais desafios com os professores, poxa, eu preciso de mais ajuda do plural, disso, a gente pensar com o Ian específico para determinados temas, assim como para os objetos e o uso do nosso material também, neste formato digital, com a Camila. Então, vocês estão sempre super convidados, vocês fazem parte do nosso trabalho do OLEM, né, do Líder em Mim, do OLEM agora, e é uma gratidão muito especial também, é um momento de agradecer e de ter pessoas como vocês do nosso lado para nos ajudar, trazer material, trazer recursos, ferramentas. Nossa escola precisa disso, vocês estarem aqui é sempre um presente, e muito obrigada pela participação dos dois, né? Querem deixar um recadinho final para as nossas escolas? Isso, nós que agradecemos, né? Posso falar aqui, Ian? Vou começar então, para você para o final. Bendito fruto entre as mulheres aqui, né? Então, eu agradeço você que nos honrou com a sua presença, nos ouvindo até aqui, e é uma satisfação, e eu faço votos mesmo, de que todos estes recursos, eles cheguem até os alunos e, de alguma forma, transforme a vida dos alunos, as aulas, como tem nos transformado enquanto nós temos trabalhado com eles. Muito obrigada, Lê, muito obrigada, Ian, por essa tríade interativa aqui, tão gostosa. É verdade. Do meu lado, eu queria também agradecer a todo mundo que assistiu até agora, né? Sempre que vocês
precisarem de alguma ajuda, pode contar com a gente, vai ser um prazer ajudar em qualquer que seja a questão. Se vocês quiserem também passar sugestões de melhoria da plataforma, a gente é sempre aberto a escutar. Então, procurem a gente sempre que possível, ou nas redes sociais, ou no próprio Plural mesmo. Fala o que vocês acham que a gente poderia fazer melhor, que vocês gostam também, que a gente já faz, né? E aí vai ser sempre um prazer ajudar todos que aparecerem por lá. Legal, gente. Muito obrigada. E da minha parte, eu falo em nome da assessoria pedagógica também. Envie as dúvidas, os elogios também, os feedbacks, é muito importante para o nosso crescimento, com certeza. Estamos aqui para assessorá-los e apoiá-los no que for preciso para o desenvolvimento do programa na escola. Então, fico por aqui, agradeço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.